Marcus é o vampiro mais forte. Victor não passava de um aldeão sem poderes. Amelia deveria sair voando e acabar com todos os Lycans da emboscada. Se ele nunca foi forte, apenas deu sorte. Ou o clássico de tudo foi um roteiro. São ideias ou falas de muitas pessoas sobre os filmes de Anjos da Noite. Só que muitos esquecem de olhar para os filmes para medir os fatos e perceber o que o filme quer nos dizer. E logo depois de ter feito o vídeo sobre a anciã, vamos analisar o seu fim e outros seres e também poderes para entender o nível de poder nesta grande saga. Olá, seres da noite! Hoje, antes de analisarmos o mundo de Anjos da Noite, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentassem que eu deveria fazer mais vídeos sobre outras coisas e compartilhar o vídeo para quem puder se tornar membro, assim como essas pessoas na tela, e ter acesso antecipado a pelo menos uma semana de todos os vídeos, entre outros benefícios. Agradeceria demais, ou se não, a doação direta. Para quem ainda não for inscrito, saiba que esse tipo de vídeo demora muito, e a inscrição demonstra que pelo menos liga um pouco pelo trabalho feito. O fim de Amelia. Vamos primeiro à cena em si. Vemos a anciã em um trem um tanto antigo, com apenas alguns seguranças. A maioria dos vampiros seriam de sua corte, que podem ou não serem guerreiros. Ainda assim, armados com prata, apenas 2 mercadores. Os Lycans fazem um ataque de cima para baixo, pegando a todos de surpresa. Os enviados se demonstram extremamente fortes e resistentes. Eles deixam ela viva de propósito, demonstrando que tinham ainda muita racionalidade, ou seja, são dos mais experientes e antigos dos Lycans. O que isso demonstra? Algumas vezes temos que nos atentar não apenas às palavras que o filme nos fala, mas também ao que eles nos mostram, pois existem vezes que os dois se contradizem, até mesmo nesta franquia, mas isso fica para um outro dia. Amelia é a primeira anciã que vemos, apenas depois que vemos Victor quebrar Raze. Mas isso é no 1 contra 1, no X1, aqui é emboscada. Para mim, o que demonstra que os anciões, apesar destes nomes e de serem quase que figuras míticas, na verdade são um tanto frágeis. Mais do que nós pensamos, eles são mais fortes do que o normal, mas nada divino. Neste momento na história, uma das criaturas mais poderosas na existência seria William, e este foi derrotado, usando a fraqueza dele e vários vampiros. Eu sei que ele não morre, mas nunca quiseram finalizar ele, e sim apenas o aprisionar para não contrariar Marcus. Aqui estão nos demonstrando que o mundo não é uma super fantasia, onde personagens tiram os poderes do rabo para conseguir combater os seus inimigos e que tiram força da amizade, do amor e os poderes trancados antigos porque eles são na verdade de uma linhagem muito fodelona. Nada disso. Este é um tipo de Dark Fantasy onde até mesmo seres fortes podem ser vítimas. Pensem no nível de preparo do Lucian. Ele compra ou ele convence um vampiro que acaba virando regente para poder controlar os mercadores, logo sem reforços. Sabe, da localização exata e manda apenas os seus melhores, contando com o seu braço direito Raze, e executa tudo de forma magistral. Tem que ter um pouco mais de visão sobre isso. Logo com os Lycans, que se tornam com o tempo mestres desses tipos de ataques sem chamar a atenção. Vamos pensar um pouco. Para não ficar apenas com o caso de Amelia, vamos analisar algumas outras fatalidades deste mundo e colocarmos as coisas em perspectiva e perceber que Anjos da Noite é um pouco mais real do que fantasioso, ou pelo menos do que nós chamamos de low power level, nível de poder baixo, onde não estamos falando de Dragon Ball, e sim algo um pouco mais pé no chão. O caso de Victor. Victor, em sua batalha final, teve que lidar com um híbrido, uma criatura que seria considerada uma das coisas mais fortes deste universo, e de começo ele realmente ficou bem na desvantagem. Porém, a sua experiência e maior reserva de energia conseguem com o tempo dominar o combate, sem que Michael use da fraqueza dele, o que é um grande feito para o híbrido. No entanto, depois de cansado e tentando finalizar o seu inimigo,
toma um golpe de sua filha, uma pessoa treinada e com grande força, e ainda assim foi do nada, pegou na furtiva, sem tempo de reação total, demonstrando novamente que aqui não estamos falando de superdeuses que fazem o que bem quiserem. Existe um nível de fragilidade inerte. Dá para perceber o nível de poder mais baixo, mais lógico e menos super. O caso Marcos. Marcos, o primeiro dos vampiros, é um outro caso muito interessante. E o que mais as pessoas ficam emocionadas, na verdade ele e Alexander, que também já jogarei aqui na mistura, eles possuem o mesmo problema. As pessoas pensam que ser o primeiro de algo lhe traz automaticamente, sem ter que provar nada para ninguém, ser o mais forte de todos. Mas na verdade é uma convenção generalizada e não uma regra universal que todos os escritores precisam seguir. E eles são derrotados como outros quaisquer. Alexander por nunca reagir a nada na vida e Marcos por ter encontrado alguém com poderes parecidos aos deles e que na verdade sabia utilizá-los de forma efetiva e não como um cachorro insano. O caso Lucian, nem mesmo o primeiro dos Lycans escapa disso. Ainda que este tenha um clamor um tanto menor, ainda assim tem algumas pessoas que não aceitam o fim dele, ou ficam teorizando o que ele realmente seria. Tem gente que acha que ele é um Corvinus original, que não faz sentido nenhum. Ele é com certeza o Lycan mais forte e tem níveis absurdos de resistência à prata, conseguindo manter a sua forma transformada com prata no corpo e também expelir projéteis sozinho, coisa que nem mesmo William conseguia. Quando ele é atingido por prata líquida que não pode ser expelida e entra no sangue, o seu fim foi certeiro. E ele é alguém que teve a capacidade de enfrentar Victor de frente. O caso Michael. E finalmente, o último exemplo que eu quero trazer aqui é o de Michael. Mas se tiver mais algum, gostaria que você falasse aí, eu posso fazer uma parte 2 ou até mesmo algum shorts. Ainda assim, tem mais coisa nesse vídeo onde eu vou fechar todo o processo, então espera aí. Ele, além da já citada quase derrota pela mão de Victor, quando sofre um dano muito grande de explosão é desacordado e finalmente tem todo o seu sangue retirado, é dado como morto por Marius. E sempre tem aqueles que querem discutir que não foi, ok, eu tenho meu vídeo sobre o assunto e lá eu dou as evidências. Então vai primeiro ver as evidências para depois falar. Colocando tudo isso em perspectiva, aqui temos uma figura quase que lendária que foi derrotada. Se soubermos lidar com ela, fica até que fácil. Alinhar as expectativas com a realidade. Uma das coisas que se aprende quando se joga RPG é de alinhar as expectativas. Se tem alguém que quer narrar um jogo mais romântico e cheio de paixão, eu sei que essa mesa não é pra mim. Mas, se alguém fala em intrigas políticas ou porradaria da bruta, pode contar comigo. Sou uma pessoa de gostos estranhos. E creio que isso seja um grande problema para a maioria dos fandoms. Não é só aqui, tá? Esse problema é algo chamado de projeção. A pessoa encontra algo que ela gosta e cria uma relação com essa obra. Até aí, nada de errado. Isso é muito normal de acontecer. Porém, aquele mundo não foi uma criação da pessoa e sempre terá coisas que ela não gosta. Por exemplo, eu amo Star Wars, mas eu odeio o conceito dos Jedi, principalmente no primeiro ou terceiro filme. Amo O Senhor dos Anéis, só que eu não suporto Frodo. O Sam é legal. Porém, eu tenho essa noção de não ficar distorcendo as coisas. Achar que foi roteiro ou que alguma coisa insana apenas para justificar um pensamento interno meu para distorcer a obra, por vezes eu não concordo com ela. Seja um hobbit queimar um anel na montanha ou uma vampira anciã ir dessa para a pior na emboscada, às vezes são coisas que acontecem e temos que parar de tentar distorcer a obra, reimaginar ela, ou até mesmo achar desculpas para essa obra poder conversar com a nossa projeção interna. A obra não tem que obedecer às nossas regras, não tem que obedecer à nossa projeção. Aqui não é um anime com superpoderes e HQ com coisas insanas e deuses antigos. São seres fortes, porém podem ser derrotados. Meus pensamentos. Em Anjos da Noite, as forças e fraquezas dos personagens são elementos-chave que ajudam a construir um universo com tons de dark fantasy e uma lógica mais pé no chão. Os anciões, por mais que carreguem uma aura quase que mítica, são apresentados como seres
não tão poderosos, mas longe de serem invencíveis. Esse equilíbrio entre poder e vulnerabilidade cria um contraste interessante e reforça a ideia de que mesmo os maiores e mais fortes podem cair diante de estratégias bem planejadas ou forças maiores. Amelia, por exemplo, ilustra perfeitamente essa dualidade. Sua morte, que pode parecer rápida demais para um personagem de sua magnitude, carrega um peso simbólico importante. Ela não é derrotada por fraqueza, mas por um conjunto de circunstâncias que sublinha a fragilidade de um mundo onde o perigo está sempre à espreita. Da mesma forma que Victor, Marcus e até mesmo figuras como Lucian e Michael enfrentam desafios que expõem seus limites, mostrando que a força bruta ou status não são garantias de sobrevivência. O ponto central de Anjos da Noite está na tensão entre o poder que os personagens apresentam e a mortalidade que ainda os atinge, seja pela inteligência de seus oponentes, por circunstâncias imprevistas. É um lembrete constante de que, em um universo onde regras físicas e emocionais são respeitadas, não há lugar para invulnerabilidades absolutas ou soluções milagrosas. Esse realismo narrativo pode frustrar alguns fãs, especialmente aqueles que projetam suas expectativas nas obras. No entanto, é justamente essa abordagem que diferencia Anjos da Noite de outras franquias mais fantasiosas e que torna os personagens mais humanos, mesmo sendo imortais. Afinal, é uma imperfeição que torna o universo tão fascinante e seus conflitos tão mais impactantes, tendo um tom de Game of Thrones nas suas primeiras temporadas. É isso aí então, meu povo. Obrigado por ter chegado até aqui. Sei que muita gente não gostou desse vídeo porque meio que cutucou algumas feridas, mas eu acho que é importante para a gente fazer aí ter um entendimento melhor da obra. Se você chegou até aqui, então deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal, se torne membro, doação direta, agradeço tudo demais. O canal tem crescido demais, agradeço todo mundo e que eu vejo todo mundo então aí na próxima.